No coração das profecias está o segredo do fim dos tempos. Desde a aurora das primeiras civilizações, existe um conhecimento temido, evitado e condenado ao silêncio. Um mapa espiritual que descrevia os caminhos para o abismo, uma espécie de cartografia proibida que revelava não apenas a existência do inferno, mas os 7 portais que levavam até ele. Antes que religiões organizadas definissem seus dogmas, antes mesmo da escrita consolidar tradições, povos antigos já sussurravam sobre essas portas. Pontos espirituais que separavam o mundo dos vivos, de regiões habitadas por entidades caídas, sombras conscientes e forças que jamais deveriam ser tocadas por mãos humanas. O manuscrito que preserva essas revelações não é facilmente encontrado. Ele aparece apenas em fragmentos, citações em textos acádios, versos obscuros da literatura hebraica primitiva, mitos sumérios, comentários rabínicos proibidos e certos trechos herméticos traduzidos às pressas por monges nos primeiros séculos da era cristã. Cada um desses fragmentos parecia insignificante. Mas quando colocados lado a lado, formam um quadro aterrador. A descrição de 7 portais espirituais que conduzem progressivamente ao centro mais profundo do inferno. O texto antigo não define o inferno como um lugar físico. Ele o descreve como uma realidade paralela, um domínio vibracional oposto à luz divina, habitado por consciências rebeldes que se fracturaram no exato momento da primeira queda. O manuscrito afirma que, assim como a criação possui níveis e camadas, céus, firmamentos e reinos espirituais, o abismo também foi dividido em 7 regiões, e para cada região existe uma porta correspondente no mundo humano. Mas o mais perturbador do manuscrito não é a descrição dos portais, é a afirmação de que todos eles foram abertos, ao longo da história, por mãos humanas. O primeiro portal é chamado de a Porta do Limiar. Ele é descrito como o mais sutil, o mais difícil de perceber e, ao mesmo tempo, o mais perigoso. É o portal das escolhas. Diz o texto que quando o homem se afasta da voz interior, que o orienta para o bem, abre uma fresta minúscula, quase invisível, por onde entidades menores passam atraídas pelo cheiro da dúvida e pelo gosto da fraqueza moral. A porta não se abre de uma só vez, mas lentamente, como uma rachadura em rocha antiga. Segundo o manuscrito, esse portal foi aberto pela primeira vez pelo próprio Caim, no instante em que seu coração se inflamou de ciúme contra Abel. O manuscrito diz que o pecado estava à porta, e essa porta é justamente o primeiro limiar da descida. O segundo portal é chamado de a Porta do Sangue. Aqui começam as entradas que envolvem pactos, sacrifícios e derramamento de vida. Povos antigos sabiam que sangue possui energia espiritual, e o manuscrito afirma que espíritos rebeldes ensinavam, secretamente, como transformar esse poder em ponte. Cada gota derramada injustamente abria mais a passagem. O texto menciona as cidades violentas da antiguidade, lugares onde guerras contínuas criaram verdadeiros rasgos espirituais no tecido do mundo. Esse portal, diz o manuscrito, foi responsável por despertar entidades mais fortes, que então começaram a influenciar reis, líderes e impérios inteiros. O terceiro portal é a Porta das Imagens, também chamado de o Espelho do Abismo. Segundo o manuscrito, esse portal se abre quando o ser humano cria imagens que não representam o divino, mas versões distorcidas de si mesmo. Imagens que, ao invés de elevar a alma, atraem a presença de entidades inferiores. Os antigos chamavam isso de idolatria, mas o manuscrito amplia sua definição. Qualquer imagem, objeto ou símbolo criado com intenção de orgulho, dominação, manipulação ou controle serve como reflexo invertido, um espelho que atrai o que ele representa. Nas ruínas babilônicas, inscrições mencionam estátuas que respiravam sombra, feitas por artesãos que consagravam suas obras a forças ocultas. Esse portal permitiu que os primeiros vigias caídos pisassem novamente na superfície do mundo. O quarto portal é a Porta das Palavras Mortas. É o portal da magia. A ideia não é a magia moderna de fantasia, mas palavras proferidas com intenção de manipular o mundo espiritual. O manuscrito diz que as palavras humanas têm peso,
e que algumas entonações específicas, quando repetidas, criam vibrações que alteram a própria estrutura da alma. Esse portal foi muito utilizado por civilizações antigas, egípcios, caldeus, sumérios e até certos grupos hebreus dissidentes. Eles acreditavam que podiam ordenar que os deuses se curvassem diante do homem. O manuscrito revela que, ao buscar controlar o invisível, os homens acabaram sendo controlados por aquilo que tentavam comandar. Esse portal abriu espaço para que hierarquias demoníacas se aproximassem ainda mais do domínio humano. O quinto portal é chamado de a Porta dos Sonhos. Ele é descrito como o ponto mais delicado entre os dois mundos, pois se manifesta quando o corpo dorme, mas o espírito desperta. No estado de sonho, dizem os antigos, a alma caminha por realidades que não estão vinculadas ao tempo. E foi nesses lugares que muitas entidades caídas encontraram acesso ao ser humano. O manuscrito menciona que reis antigos recebiam visitas, acordando com ideias que não pertenciam a eles, estratégias de guerra, impulsos violentos ou revelações proibidas. Em alguns casos, os sonhos foram tão profundos que a própria alma se desviou do seu caminho natural, abrindo brechas permanentes. Essa porta é considerada uma das mais antigas, usada desde a infância da humanidade. O sexto portal é a Porta dos Mortos. Este é o ponto onde o manuscrito se torna mais sombrio. Ele afirma que, ao longo das eras, homens tentaram se comunicar com os espíritos dos antepassados, buscando orientação, poder ou conhecimento. Mas há um detalhe crucial. Segundo o manuscrito, os mortos não retornam ao mundo dos vivos, exceto em raríssimos casos permitidos pelo próprio Deus. Assim, aqueles que respondiam aos chamados dos necromantes não eram espíritos humanos, mas sim entidades que imitavam vozes familiares, assumindo formas conhecidas para enganar os vivos. Esse portal foi aberto repetidas vezes pela humanidade, desde as cavernas neolíticas até os rituais secretos de reis e sacerdotes. E cada abertura ampliava o poder das sombras que habitavam os níveis mais profundos do abismo. Mas é o sétimo portal que carrega o maior terror. Ele é chamado de a Porta do Trono Caído, o portão que leva diretamente ao coração do inferno. O manuscrito afirma que esse portal não pode ser aberto por acidente, nem por curiosidade ingênua. Ele exige pacto, entrega, sacrifício e submissão total. É a porta dos poderosos, daqueles que desejam dominar não apenas homens, mas também o mundo espiritual. O texto diz que poucos tentaram abri-la, e menos ainda, sobreviveram ao processo. A porta final só se abre em momentos de grande desequilíbrio espiritual, quando a humanidade se afasta completamente da luz e abraça, coletivamente, a escuridão. Os antigos acreditavam que, se todos os 7 portais forem abertos simultaneamente, o mundo como o conhecemos deixará de existir. Não por destruição, mas por substituição. A realidade humana seria sobreposta pela realidade do abismo. O manuscrito descreve isso como o grande eclipse espiritual, quando o céu se dobra, o tempo se torce e as sombras se tornam carne. Esse evento seria o prenúncio de uma guerra final entre luz e trevas, não em um plano distante, mas aqui, entre nós. Ao longo da história, existem relatos de que alguns desses portais foram abertos e fechados várias vezes. O manuscrito menciona sacerdotes que deram suas vidas para selar passagens e profetas que lutaram contra forças invisíveis para impedir a expansão da escuridão. Há registros de montanhas, cavernas, templos e regiões do deserto, onde esses portais eram mantidos sob guarda espiritual. Em alguns casos, anjos foram enviados para selar entradas, mas a cada geração surgiam homens dispostos a romper esses selos em busca de poder. A parte final do manuscrito é enigmática, quase indecifrável. Ela afirma que, no fim dos tempos, todos os 7 portais seriam novamente agitados. Não está claro se seriam reabertos, mas o texto diz que eles tremerão como portas diante de um vento tempestuoso. Muitos estudiosos acreditam que isso significa que forças espirituais, tanto do bem quanto do mal, se moverão intensamente sobre o mundo. A humanidade sentirá essa agitação, em sonhos, em conflitos, em crises, em estranhas percepções internas.
O mundo parecerá entrar em colapso espiritual antes que qualquer colapso físico aconteça. O manuscrito conclui com uma frase que atravessou milênios. Quem controla as portas, controla o destino do mundo. E assim, somos deixados com a pergunta que ecoa através das eras. Quantos desses portais já foram abertos? E quantos ainda estão por se abrir? Você acabou de atravessar o portal das profecias. Mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos.